Senhor, ó Deus, para nos corrigir, nos transformar e nos moldar, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, tudo bom? Viu, eu sei que tá meio, talvez pode ser meio desconfortável, mas se vocês estão aqui, puder ficar mais aqui no meio aqui, vai facilitar um pouquinho para mim, para visualizar vocês. Gente, eu estou muito empolgado. Deus, a palavra que eu estou trazendo hoje é algo que mudou minha vida, é algo que vem mudando ainda a minha vida. Foi uma chave que Deus colocou no meu coração e que eu acredito que, assim como vem me ajudando, vai ajudar demais vocês hoje nessa noite. Eu quero falar em relação ao tema, é de dentro para fora. Como texto base, eu queria citar João 16:13, que fala: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Sabe, gente, uma coisa que o Espírito Santo vem tocando muito no meu coração com esse versículo é que logo após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio sobre nós, e quando nós nos rendemos, quando nós nos prostramos, quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos casa do Espírito Santo. A minha pregação é completamente pautada num coração redimido, num coração que se rendeu ao Espírito Santo. Por quê? Porque tanto o bem quanto o mal sai de dentro de alguém e se externaliza para outras pessoas. Jesus, ele fala que aos religiosos, ele fala que vocês são como um sepulcro caiado, vocês são todos bonitinhos por fora, mas vocês são podres por dentro. Então, a minha intenção não é simplesmente querer trazer uma ideia de que tudo que está dentro de você tem que ser colocado para fora, mas eu quero trazer somente aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida, os dons que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida, sejam ministeriais, sejam espirituais, sejam dons naturais que Deus te deu, para que você realmente comece a colocar para fora isso, a partir dessa noite. Então, uma das primeiras considerações importantes que eu queria ressaltar é essa: não quero pregar numa perspectiva humanista, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui, como eu disse, é de um coração redimido, é de uma nova criatura que agora tem o Espírito Santo dentro dele e que tem agora o poder, a autoridade de mudar tudo que está ao redor dela. Sabe, uma coisa que o Espírito Santo vem comunicando no meu coração é que a Bíblia fala que o visível veio do invisível. Tudo aquilo que antes estava em alguém, agora se externalizou. Sabe, quando antes de tudo existir, somente havia Deus. Então não existia tudo isso que a gente vê, não existia constelações, não existia o sol, não existia nada. Porém, tudo isso já estava dentro do Senhor. Você já estava dentro do Senhor, do seu jeitinho, da sua personalidade. Você já estava completamente planejado antes mesmo de você ser externalizado. Então, eu quero ressaltar que muitas respostas e soluções para a sua vida não estão fora de você, estão dentro. Porque você já foi pensado, você já foi planejado. Muita coisa que você precisa não vai ser por fora. Você não vai entender isso através de um amigo. Você não vai entender isso talvez numa empresa. Você não vai entender isso num trabalho. Você vai entender isso quando você ficar no seu secreto com o Senhor, e ali Ele vai falar para você. Sabe, o Espírito Santo veio me comunicando. Eu vim estudando políticas públicas nesses últimos dias, por conteúdo da faculdade, e algo que me interessou muito é que eles estavam debatendo sobre a questão de crime, como que a gente diminui o crime no Brasil e no mundo. E daí o professor, ele estava falando: olha, para você diminuir o crime do Brasil, você não tem que criar mais cadeias, você não tem que dar mais dinheiro para os oficiais. E daí, tadinho do GC, né, que daí vai ter que ficar com o meu salário. Mas assim, não são coisas externas, não é um porte de arma. Eu não quero entrar no mérito se é certo, só quero dizer que
não os crimes no Brasil, criando mais cadeias, porque isso tudo é externo. Enquanto você não mudar o interior do criminoso, ele não vai parar de ser criminoso. Por que tem tanto necessitado na rua, mesmo tendo tantas ações sociais? Porque a pobreza não é algo de fora, a pobreza é algo de dentro. Quando você muda a mentalidade do cara, ele vai ser mudado por fora. Mas daí entra muito aquela questão, que eu lembro até mesmo do Marcelo, que ele foi levar, eu acho que uma sopa pro cara, e ele falou, não, eu quero cachorro quente. E daí o Marcelo falou, então tá, eu vou trazer o cardápio para você ali, daí você escolhe o que você quiser. E sabe, entendeu? A pobreza não é algo de fora, a pobreza não é uma roupa suja, a pobreza não é um cara dormindo no chão, isso tudo já surgiu dentro dele. Então, nada do que vem de fora vai transformar a sua vida, cara. Esquece essa ideia. Se você não olhar para si, se você não olhar para o Espírito Santo que mora dentro de você, você não vai entender como solucionar os problemas, talvez, da casa, da família, da empresa, do que, sei lá, do que for. Então, eu queria fazer a introdução através de uma pergunta. Por que Deus age através de nós com aquilo que está dentro e não fora? O primeiro tópico aqui é que Deus permite você externalizar certas coisas porque essas mesmas coisas já foram internalizadas em você. Então, se tem algo que está dando certo fora de você, você pode ter certeza que isso já é fruto porque deu certo dentro de você. Sua mentalidade entendeu, seu espírito entendeu, teu caráter entendeu, e agora você tem tudo isso. Agora você está preparado para ter algo externo sobre a sua vida. Sabe, se tem algo que você e eu, se tem algo que a gente quer, mas não está sendo realizado fora de nós, talvez é porque esse algo ainda não está dentro. Então é aquela história, por que Deus não traz um passarinho com um cheque de 1 milhão na minha janela? Porque eu não estou preparado para ser milionário. É simples. Então, se aquilo que não está acontecendo fora de nós é fruto de algo que não está acontecendo dentro de nós. Porque o dia que eu estiver preparado para saber lidar com muito dinheiro, Deus vai me dar. Por quê? Porque meu coração não está pegado mais naquilo. E isso não é necessariamente uma falha ou um pecado. Ai, droga, eu não estou preparado para ser milionário. Não, mas calma. Daí a gente entra no assunto de processos. Tudo tem seu tempo, se prepare. Porque quando vier a oportunidade vai se curvar diante de você. A oportunidade não vai te pegar desprevenido. Sabe, hoje em dia, a cada 100 pessoas, a oportunidade pega 90, cara, desprevenido. Só 10 que geralmente estão preparados para quando a oportunidade aparece na porta dela. Então que a gente venha ser esses 10, que quando a oportunidade bate na nossa porta, a gente vai falar, não, pode deixar comigo que aqui eu estou preparado. Isso tudo porque você foi curado por dentro. O seu mundo interno está curado, então o seu mundo externo vai estar curado. Eu não estou querendo generalizar no sentido de que tudo que está no mundo vai melhorar. Isso é impossível. A Bíblia diz que vai somente decair, daqui para frente é só queda. O mundo vai piorar, mas o que vai estar perto de você não vai. O que vai estar perto de você não vai piorar. Talvez longe de você as coisas vão, mas quando as coisas chegarem perto de você, as coisas vão encontrar um alinhamento. E se não encontrar alinhamento, não é culpa sua, vai ser culpa talvez de uma teimosia. Como um pai que auxilia o filho para não fazer certa coisa e o filho faz. Mas sabe, eu quero realmente deixar isso muito claro. Quando o seu mundo interior estiver curado, o seu mundo exterior vai estar curado. E daí de novo, é aquele assunto, você cura alguém? Por que você consegue externalizar a sua cura em outra pessoa? Porque você foi curado. Por que você consegue você consegue ajudar tanto uma pessoa? Porque você foi ajudado. Então, eu realmente venho me debruçando muito nesse assunto e venho realmente mudando muito a minha perspectiva de vida, sabe?
de tirar os olhos um pouco de fora, porque se eu olhar para fora, irmão, eu estou lascado. É dinheiro que tem que ter. Eu quero casar, para casar não é barato. Comprar uma casa não é barato. E isso, e aquilo. Daí Deus falou assim: ei, para. Olha para dentro de você. Foca naquilo que você já sabe que tem dentro de você, que eu te expliquei quando você leu a Bíblia. Inclusive, esse é um dos fatores fundamentais para você entender quem que você é. Tem muito de você aqui na Bíblia. Leia a palavra, tenha tempo no secreto. São os fundamentos para você entender o que tem dentro de você. Porque tem coisa que está dentro de você que não tem que estar. E aí que entra o Espírito Santo. Aí que entra a mente redimida. Aí que entra a mente de Cristo. Você tem agora a mente de Cristo. Então, a tendência é que tudo vai dar certo. Essa aqui é a verdade. Não, mas meu Deus, tá tudo virado do avesso lá, tá virado do avesso aqui, mas vai dar certo. Relaxa, vai dar certo. Então, eu quero realmente fazer com que isso impulse hoje dentro da sua vida. Teve um industrial chamado Andrew Carnegie. Ele falou o seguinte: podem tirar as nossas fábricas, acabar com o nosso comércio, tire as nossas vias de transporte e o nosso dinheiro, e deixa somente com o meu time, que daqui 4 anos a gente se reergue de novo. Por que ele falou isso com tanta convicção? Porque ele sabe que a fábrica, o comércio, as vias de transporte foram algo que surgiram dentro dele, dentro do time dele. Então, se quiser pegar, pega. As fábricas, o comércio, as vias de transporte estão aqui dentro de mim. Pode tirar se quiser, não tem problema. Daqui 4 anos eu e meu time a gente se reergue de novo e passa vocês ainda. Por quê? Porque não é o que está fora dele, é o que está dentro. Então, algo que me surpreende é que até a gente que não é cristã entende mais isso do que a gente. Gente que não tem o Espírito Santo entende mais isso do que a gente. De que tem algo dentro de você que você precisa tirar para fora. E isso vai fazer com que você tenha aquilo que você vai estar precisando. A única certeza que a gente não pode ter, por exemplo, sobre esse homem, Andrew Carnegie, ele não era cristão. Não era. A única coisa que a gente não pode confirmar a respeito desse cara é se aquilo que ele está fazendo foi o que Deus chamou ele para fazer. Esses são os únicos problemas de uma vida sem o Espírito Santo. Beleza, você está tendo dinheiro, beleza isso, beleza aquilo, beleza teu carro, mas como que você está? E é aí que entra o problema da questão. Pleno, não está. A Bíblia fala que a plenitude você vai ter quando Deus entrar em você. Você só vai estabelecer o reino de Deus quando o Espírito Santo estiver dentro de você. Então, aqui eu trouxe esse exemplo desse homem para envergonhar a gente mesmo. Para envergonhar a gente. Porque até um cara que não tem o Espírito Santo entendeu que o mundo precisava de uma resposta que estava dentro dele. E a gente ainda está na Disney, flutuando. Então, se esse cara entendeu que não tem o Espírito Santo, quanto mais a gente que tem ele. Quanto mais a gente que tem o próprio Espírito Santo, que a gente tem a mente de Cristo, que a gente tem uma mente redimida. Sabe? Uma coisa que é muito interessante sobre isso. O Espírito Santo, ele foi um auxiliador nas nossas vidas sobre a nossa identidade em Cristo. Você é filho, isso não é somente algo da boca para fora para você agora. Isso é algo que está dentro do teu coração. Você é filho de Deus, você é cordeiro com Cristo. E daí, o Espírito Santo lembrou isso para mim, e ele falou o seguinte: filho, seja quem você precisa ser, que você vai fazer o que você precisa fazer, e você vai ter o que você precisa ter. É simples assim. Não começa com as coisas, não começa fazendo e não começa tendo, começa sendo. Então, pare de pensar às vezes em querer fazer tantas coisas, cara, em querer ter tantas coisas. Você não precisa disso. Não paute a sua identidade naquilo que você está fazendo ou naquilo que você está tendo. Que isso tudo seja um fruto de quem você está sendo em Cristo Jesus. Em João 5, 14 ao 15, não precisa abrir comigo. Tem acho que foi a primeira palavra que eu trouxe aqui na Maré.
primeira palavra que eu trouxe aqui na Maré, como palavra principal, sabe que pode dizer assim? Jesus, ele alimenta uma multidão inteira. Ele alimenta, já começa por aqui. Como que Jesus alimentou uma multidão inteira, sendo que ele não tinha pão para alimentar uma multidão inteira? Porque aquilo que ele tinha dentro dele era maior do que a falta de pão, era maior do que a falta de alimento, era maior do que a incredulidade do povo, era maior do que qualquer coisa. Por isso que eu estou falando, você não precisa ter para começar a agir. Tenha fé. Você tem que entender isso, cara. Você tem que entender isso. Jesus, ele tirou para fora algo que estava dentro dele. Ele era o pão da vida, a Bíblia diz. E daí, ele, com tudo que havia dentro dele, na hora da prática, ele alimentou uma multidão inteira com pão. Quem que explica isso, cara? Mas é aí que está. Ele não focou na padaria do seu Zé, na padaria do Joaquim, na padaria do Ciclano, do Beltrano. Ele falou, não, o que eu carrego, o que está dentro de mim é uma resposta para esse povo. O que está dentro de mim vai trazer uma solução para esse povo. Dentro de você tem uma solução para um povo. E daí é interessante, a história continua. E depois dessa multiplicação de pães, as pessoas chegam para Jesus e falam, meu Deus, esse cara tem que ser o rei de Israel. Esse cara é o líder político de Israel. Vamos fazer com que ele seja rei. E daí eles pegam Jesus e tentam fazer com que Jesus fosse rei à força. Está escrito na Bíblia. O que você faria se pegassem, se tentasse te levar para ser rei à força naquele tempo? Não, vamos tirar aqueles italianos do trono lá. Vamos tirar os italianos do trono. Não, vem Tiago, vamos. Imagina, mano, dependendo do nível de maturidade que eu tinha, vai saber, supondo, eu ia deixar os caras me levar. Tá louco? Vou ser rei? O povo quer que eu seja rei. Só que aí que está o problema. O que está de fora quer que eu seja alguma coisa por dentro. E não é assim que funciona. Não é assim. Jesus entendeu isso. Não é o que está de fora que vai me trazer uma solução. Eles querem que eu seja rei de Israel, mas dentro de mim eu sou rei do universo. Não, líder político não, meu amigo. E daí Jesus tira as mãos sai e vai para o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz. E a Bíblia é muito maravilhosa quando ela diz que, como de costume, Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Como de costume. Por isso que eu estou falando, secreto e Bíblia são fundamentos para você entender quem que você é por dentro. Por isso que a gente costuma dizer que a Bíblia nos lê. Você pode ler qualquer livro aí, irmão, que vai ser um livro. Mas quando você lê a Bíblia, você fala, isso aqui não é só um livro. Você fala, não, velho, não. Quando você começa a entender a revelação da palavra de Deus, você fala, não. E daí é por isso que o secreto e a Bíblia são fundamentos para você entender quem que você é por dentro. Tem muita coisa sobre você aqui dentro, cara. Tem muita coisa sobre você e eu aqui dentro. Sabe? Jesus, ele pega, ele foge e vai para o Monte das Oliveiras. Quando o mundo tentar enfiar a goela abaixo o que você é, o que você tem que fazer, você virar, dar um monte de pirueta, não, tem que trabalhar, tem que morrer trabalhando. Daí você fala, não, velho, tá ligado? E daí você vai pro teu Monte das Oliveiras. E aqui Jesus falou, o Espírito Santo aqui ele me comunicou algo. Ele abandonou aquilo que era externo, que estava querendo fazer com que ele engolisse por dentro, e ele foi para o Monte das Oliveiras, porque no Monte das Oliveiras ele podia entender que era por dentro, para daí externalizar as coisas. Ele trocou aquilo que era de fora para abraçar aquilo que era de dentro. Ele fugindo do povo para que ele não fosse rei de Israel, é um ato, fugindo daquilo que era de fora querendo pegar ele, e indo para o Monte das Oliveiras é um ato mostrando que ele queria abraçar quem ele era em Cristo, que ele era em Cristo, e em quem ele nasceu para ser. Então, gente, isso aqui é muito forte, sabe? Você não precisa fazer 20 mil faculdades
E aí, maninho? Você não precisa fazer 20 mil faculdades para você entender o que você tem que fazer. Porque daí o teu tempo no reino de Deus vai diminuir. É muito mais fácil você ler a palavra e dobrar teu joelho no teu quarto e falar: Espírito Santo, o que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor pensou quando o Senhor me planejou, quando o Senhor me criou? O que o Senhor colocou dentro da minha vida que eu posso abençoar um povo, que eu posso fazer com que o reino seja movido aqui na terra? É muito mais fácil. Não adianta você fazer 20 faculdades e daí você vê as 20 faculdades que você fez, daí você fala: eu acho que essa daqui é bom, isso daqui para mim serviu mais. Não. Jesus tem algo para você e muitas vezes não é faculdade. Te falo, eu conheço pessoas que estão estabelecendo o reino de Deus e nunca tiveram uma faculdade. Nunca tiveram uma faculdade. E hoje são brilhantes. Hoje dão aulas em faculdade. Hoje dão aulas. Como que você explica isso? Eu não estou querendo dizer que isso é para todo mundo. Deus tem uma particularidade com todo mundo. Mas é só para dar um exemplo. Então, a gente quer fazer aquilo que a gente estuda. A gente estuda um monte de coisa para descobrir quem a gente é. Mas não é assim. Você, na verdade, quando você entende quem você é, você estuda certa coisa. Esse que é o ponto. Você não é o que você estuda, mas quando você entende quem você é, você vai estudar o que você precisa. Isso foi o pastor Juliano que me ensinou. E pensa num cara que fez 20 mil coisas na vida: piloto de avião, garçom. Cara, assim, sério, é muita coisa que ele fez. E no final das contas, hoje ele é pastor e etc. A questão é que, cara, foque em quem você precisa ser antes de dar um passo. Pergunta para o Espírito Santo antes de dar o passo, sabe? Pedro, ele não deu o passo na água sem antes Jesus ter falado. É aí que está o ponto. Quando Jesus falar, você dá o passo. Se ele não falou, você fica na tua. É simples. Porque quando ele falar, a água vai se consolidar. Daí você pode pisar à vontade, assim. Você vai falar: caramba, estou andando na água. Então, sabe, eu quero falar sobre 5 tópicos sobre uma vida que flui de dentro para fora. Alguns aqui, eu acredito que eu já citei, enfim. Primeiro tópico: boa parte do que existe fora de você é fruto de como está o seu interior. Relacionamento, trabalho, tudo. Por isso que a Bíblia não deixa você se vitimizar. Ah, não, Deus, mas foi o meu trabalho. Não, mas você escolheu trabalhar lá. Ah, não, Deus, mas foi meus amigos. Não, mas você escolheu aqueles teus amigos. Daí você está botando a culpa nos teus amigos, mas isso começou já dentro de você, já. Com uma falta de entendimento, e daí o meu povo perece por falta de conhecimento, diz a Bíblia. Olha que eu anotei aqui, e que vai ser muito interessante. Se você reclama das coisas que te rodeiam, confira o que é que está dentro de você. Sabe por quê? Por que a gente costuma dizer que Deus é bom? Porque Ele é bom. Então, tudo que Ele vai externalizar é bom, porque internamente Ele é bom. Então, se está chato o teu externo, é porque você está chato. Se está sem graça o seu externo, é porque você é sem graça. Porque a Bíblia diz, porque se Deus fosse arrogante, tudo que Ele ia criar ia ser arrogante. Se Deus fosse mau, tudo que Ele ia criar ia ser mau. Mas tudo que Deus criou era bom. Por quê? Porque Ele simplesmente externalizou aquilo que está dentro dele, cara. Sabe, gente? Meu Deus, cara. Tem uma passagem, Mateus 5,8, que fala assim, ó: os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Em outras palavras, os puros de coração verão a pureza. Porque tudo que Deus é, de bom, de justo, de nobre, Ele é.
Então Deus é a santidade, Deus é a bondade, Deus é a justiça, Deus é a nobreza, Deus é. Deus é 100% tudo aquilo que é justo, nobre e bom. Mas olha que interessante, pureza de coração. O coração está dentro de você. Se você não começar sendo puro por dentro, não espere ver pureza por fora. Se você não for puro por dentro, não acho que você vai conseguir ver a pureza por fora. Uma passagem que também mudou a minha vida a respeito desse primeiro tópico, Marta e Maria. Marta viu um prato lá, um prato aqui, um prato lá, o chão sujo, falou: Jesus amado. Daí quando ela olha para frente, Maria sentada aos pés de Jesus, conversando com ele. Daí Marta, ela fala assim: Jesus, manda Maria vir aqui limpar. Tá louco? Tá tudo uma desgrama aqui. Daí Jesus fala assim: ei Marta, Maria está se reorganizando por dentro aqui comigo. Está ouvindo a minha palavra, está sendo organizada por dentro, e você está aí querendo focar nas organizações de fora. Sabe por que está tudo desorganizado fora de você, Marta? Porque dentro de você está desorganizado. Mas Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Ela está se organizando. Quando ela deixa ela se organizar por dentro, porque daí relaxa, ela vai organizar as coisas por fora daqui a pouco. Mas Marta queria fazer o contrário. Marta queria organizar tudo por fora, para depois querer ter uma conversinha com Jesus. E Marta não entendeu isso. Por isso que pode estar um caos ao teu redor, cara. Pode estar tudo bagunçado ao teu redor, mas não tira o foco daquilo que está dentro de você. Não tira o foco daquilo que o Espírito Santo falou a seu respeito, das palavras que Deus já declarou sobre a sua vida. Não tira o foco disso. Para, senta, dá atenção, depois você vai resolver as coisas de fora. Às vezes a gente é sucumbido pelas coisas de fora, as coisas de fora pressionam a gente, e a gente fala: meu Jesus, o que eu faço? E é nessas horas que eu entro no meu quarto e falo: Jesus, fora do meu quarto aqui está um inferno, você não está entendendo. E ali eu tenho meu tempo com o Senhor, que muda a minha vida. E quando eu saio daquela porta, eu mudo tudo que está lá fora. Segundo tópico que eu queria citar, dos 5: o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, eu não sei se você... Lucas 20, 21 está dentro de você. Por isso que eu estou falando, foque no que está dentro de você, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O reino de Deus está dentro de você. Você não está entendendo? Você é uma bazuca espiritual. Você tem o Espírito Santo, você tem o reino de Deus dentro de você. Cara, você precisa de mais alguma coisa para iniciar alguma coisa que você está afim? Alguma coisa que o Espírito Santo colocou no teu coração? Você não precisa de mais nada, cara. Você é uma bazuca espiritual, literalmente. E quando você focar no reino de Deus, você vai ver que a gente volta daquele ponto. Você vai ser quem você precisa ser. Você vai fazer o que você precisa fazer, o que precisa ter. É simples. Não vai faltar nada. E por isso que Jesus fala assim: os lírios têm com o que se vestir, não se preocupa. Eu alimento os passarinhos, quanto mais vocês. Foca no reino de Deus. E focar no reino de Deus não é necessariamente só ficar aqui, no eu, porque o reino de Deus está dentro de vós, plural. Então eu tenho que ver o reino de Deus em você também. Eu tenho que ver o reino de Deus nos irmãos também, porque daí eu vou estar focando no reino de Deus também. Por isso que a gente diz que não tem como você ser igreja sozinho, cara. Isso é impossível, porque o reino de Deus está no outro, o reino de Deus está em mim, está na Rosa, está em todo mundo. Daí como que eu vou ser? E daí a Bíblia fala que se você estabelecer o reino de Deus em primeiro lugar, por isso a gente fala tanto em comunhão,
para a gente participar das comunhões e etc, porque aí a gente vai estar realmente caminhando para um nível de vida muito maior. A Bíblia diz também que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não está lá, não está aqui, não está não sei aonde. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso tudo é interno. Isso tudo são coisas internas, que se a gente não estiver sentindo, a gente tem que chegar para o Espírito Santo falando: Espírito Santo, eu não estou conseguindo me concentrar naquilo que está dentro de mim, me ajuda. E o Espírito Santo vai te dar um norte. E aqui entra também aquela questão de que cada um tem um método específico para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A Carol é dentista, o Tiago é empresário. Enfim, através de profissões, o Espírito Santo estabelece o reino de Deus. Então, eu peço muito isso para o Espírito Santo, para ele me guiar aonde eu vou ser útil para o reino de Deus. Porque tem lugares que não tem como. E é o terceiro tópico que eu vou entrar aqui, que tudo o que não visa ganhar a Cristo é perda. Tudo o que não visa ganhar a Cristo é perda. Filipenses 3:8. Então, se existe um lugar no qual eu não posso ganhar a Cristo, eu não vou naquele lugar. Só que olha que interessante, lugares que você não ganha a Cristo são lugares específicos. Não é, por exemplo, na roda de pessoas que não conhecem Jesus ali, você pode ganhar Cristo ali. Mas, por exemplo, Paulo, ele fala assim, ó: eu considero tudo como esterco. Por quê? Por que ele considerava tudo que ele fazia e todos os lugares que ele estava como esterco? Porque lá ele não ganhava Cristo. Aquela religiosidade não tinha como Cristo lá dentro lá. E daí ele falou: é tudo esterco, cara. Eu vou aonde Cristo pode ser ganhado. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu não busco lugares onde tenho diversas riquezas. Eu busco um lugar onde eu possa ganhar Cristo. Eu possa ganhar Cristo. Onde eu tenho que ganhar Cristo é ali que eu vou estar. Tem um rapaz da INC, que citaram no último Lidera. Ele deixou de ganhar 18 mil reais na função que ele fazia. Ele exercia uma função no qual ele ia ganhar 18 mil reais ao mês. Só que ele ia ter que parar de ir no Lidera e nos cultos. Ele falou: não, vou perder a Cristo, vou parar de ter comunhão com meus irmãos, vou perder de ter tempo de qualidade com meus irmãos, vou parar de... Ele foi fundamentado no Lidera e nos cultos para se tornar quem ele é hoje, o rapaz que ganha 18 mil reais. Eu não vou trocar meu fundamento pelo meu resultado. Ele falou: não vou. E daí, no final das contas, nessa mesma empresa, ele acabou ganhando, ele trocou a função dele de 18 mil reais por 3 mil reais. Por quê? Porque daí, aquilo ali ia respeitar as prioridades dele, aquilo ali ia respeitar o método dele de ganhar a Cristo. Porque ele ia ganhar 18 mil reais, mas ele não ia ganhar a Cristo. Isso é perda. Isso é perda. Então ele falou: não, eu vou ganhar 3 mil, mas vou ganhar Cristo também. Vou poder ter tempo com a minha família, vou poder sair com meus filhos, vou poder estar indo nos cultos, vou poder estar tendo meu tempo de qualidade, vou poder continuar sendo fundamentado. Diferente da função de 18 mil reais, que eu vou ganhar 18 mil reais, mas não vou ganhar Cristo. É um passo de fé sinistro. Mas isso mostra quem é o Deus dele. Sabe, é um insulto você largar as prioridades que Deus tem para a sua vida por causa de dinheiro, cara. É um insulto a Deus isso aí, cara. É falar: ó Deus, ó, meu trabalho traz o sustento, meu trabalho traz o que eu preciso, mas você não. Isso é um ato inconsciente da nossa parte e que acontece, infelizmente. Mas sabe, não tenha medo de perder. Ele não tenha medo de perder 18 mil reais, cara, por 3 mil. Porque você perde algo em prol de ganhar a Cristo, cara. Isso não tem preço. Não tem preço. E você vai estar sendo cuidado, você pode ter certeza disso. Quarto ponto: o vento sopra onde quer, e os que são do Espírito são guiados por ele. A Bíblia fala que o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. E é por isso que não é para você ficar focando nas coisas externas.
Foca naquilo que está dentro de você, não no vento. Vai vir vento de Deus, e isso mostra que você é dele. E no final das contas, você só precisa focar no seu interior. Não é para você tentar entender o vento. Não é para você tentar, aquele cara lambe, faz assim, pronto, está indo. Não é para você entender. E o exemplo disso é Filipe. Filipe, ele batizou um homem e foi arrebatado lá para Santa Catarina. Estava aqui, foi lá para Santa Catarina do nada. A Bíblia não diz que Filipe surtou. Filipe olhou as coisas fora dele e falou: ué, estou na praia, ué. A Bíblia diz que ele simplesmente continuou pregando o evangelho. Por quê? Porque não é sobre os lugares que... Não tenta entender às vezes os lugares que Deus está te levando, mas saiba de uma coisa: os lugares que Deus vai te levar, as pessoas precisam daquilo que você está carregando. As pessoas precisam daquilo que está dentro da sua vida. Por isso, foque naquilo que está dentro da sua vida, não naquilo que está fora. Porque daí não adianta, daí é aquela questão, a oportunidade se curva diante de você. Por que o Filipe foi arrebatado de um canto para o outro? Porque ele é privilegiado? Não, mas é porque ele estava preparado. Ele estava preparado para ir naquele lugar. Se Deus levasse ele para pregar o evangelho, para fazer com que o reino de Deus fosse manifestado naquele lugar, através dos dons, das características, da personalidade que havia em Filipe. Então, sabe, não tente entender o vento de Deus sobre a sua vida, porque o vento de Deus é o que acontece com Abraão: sai da tua parentela. Para onde? Saia. Só vai. E daí a gente vai. Assim, o externo já não nos surpreende mais. Sabe, a gente olha para lá no deserto, você faz um 360, é a mesma coisa. Você não tem uma noção de para onde ir num deserto, porque é a mesma aparência, é o mesmo tudo. Só que é aquela questão, você não está preocupado com isso, cara. Por quê? Porque você sabe que Deus é que está te levando e que você carrega algo dentro de você, que é a sua identidade, que é o seu jeito, que são os seus dons, que são as suas características. E aonde Deus vai te levar, vai dar certo. E vai dar tudo certo. Guarde isso, vai dar tudo certo. Para quem foca naquilo que está dentro dele, vai dar tudo certo. O Espírito Santo está com você, como eu disse. O reino de Deus está dentro de você para ser expandido. Não tenha medo, tome posse dessa autoridade hoje. E 5, último ponto. Primeiro, lembrando os tópicos aqui. Primeiro, boa parte do que existe fora de você é fruto de como está o seu interior. Segundo, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Foque no teu interior, que o reino de Deus está ali, e o resto do exterior vai aparecer. Terceiro, tudo que não visa Cristo é perda. Onde Cristo não está, eu também não vou estar. Onde Cristo não tem espaço, eu não vou chegar lá. Eu estou de boa de chegar nesse lugar. Quarto, o vento sopra onde quer, e os espíritos e os que são do Espírito são guiados por ele. Não tente entender o vento, não tente entender as coisas exteriores que estão acontecendo ao seu redor. Continue buscando a Deus. Quinto ponto, que no caso daí você vai ter um direcionamento para poder seguir e colocar a mão na massa. Porque Deus quer que você faça os seus 50% e Ele vai fazer os 50% dele. E o quinto, a bênção que corre atrás de você. Quantas vezes a gente não pregou sobre isso? Sobre as bênçãos que correm atrás de nós. Deuteronômio 28, 8, 9 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo em que você puser tua mão vai funcionar, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado. Daí entra quando que isso tudo vai acontecer? Quando você guardar o mandamento de Deus e andar no caminho dele. Talvez deixaram de pregar essa parte para a gente. Falaram que a bênção ia correr atrás da tua vida, só que esqueceram de citar isso daqui, ó. Quando você guardar os mandamentos dele e andar no caminho dele. Enquanto isso não acontecer, não vai ter bênção correndo atrás de você. E eu lembro da minha época de crente que falava assim, ó, você vai virar crente, a bênção vai correr atrás de você. Daí eu virei crente e a bênção não correu atrás de mim. Eu falei, ué, tem alguma coisa de estranho nisso daqui. Sou crente
e não tem bênção correndo atrás de mim. Daí foi que o Espírito Santo falou: é porque você não entendeu quem que você é. Quem que você é. Você entendeu as coisas que você está fazendo, você entendeu as coisas que você está tendo, mas você não entendeu quem que você é. E aquilo me pegou por dentro. E eu falei: Espírito Santo, então quem que eu sou? E ali o Espírito Santo me trouxe muita coisa. Muita coisa a meu respeito, de dons, de características, de tudo. Então, sabe, eu quero realmente incentivar, e eu finalizo por aqui. Quero realmente incentivar você a focar aquilo que está dentro de você. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Se alguém está falando algo para você, que é algo de fora, e aquilo não condiz com aquilo que Deus tem para a tua vida, tchau. Se está vindo algo de fora, que está querendo te sucumbir, mas você sabe que Deus está com você, então esse negócio de fora vai ter que desaparecer. E tudo que você fizer vai ser bom, porque agora você, nova criatura uma mente nova você tem, e você é morada do Espírito Santo. Então, eu queria encerrar por aqui. Eu queria convidar você nesse momento a fechar seus